Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter mais sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Você trabalha com peças que precisam operar a altas temperaturas? Você projeta esse tipo de peça? Você seleciona materiais para esse tipo de peça ou você molda esse tipo de peça? Se sim, e se você talvez seja igual à maioria dos meus clientes, você já se perguntou: como eu posso saber qual é a temperatura máxima na qual uma peça plástica pode trabalhar? Qual é a temperatura máxima de uso de um determinado polímero? Mas qual é a propriedade específica que me diz qual é essa temperatura máxima? E onde eu posso encontrar os valores para essas propriedades? É exatamente sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Como você pode saber qual é a temperatura máxima de trabalho de um determinado material plástico, onde você encontra essas informações e o que essas propriedades significam. Okay? Eu preparei um documento bastante completo, bastante detalhado sobre essas propriedades. São 3 propriedades que eu vou conversar com você hoje. Se você quer baixar esse PDF, basta se cadastrar na minha lista VIP, clicando no link que está na descrição desse vídeo. Vai abrir uma página, você deixa seu e-mail, clica em enviar e aí você vai receber um e-mail de confirmação. Lembra de entrar nesse e-mail, clicar no link lá dentro para efetivar o seu cadastro e você vai ter acesso imediato ao PDF com todo esse material e muito mais. Também vai receber no meu periódico 2 vezes por semana com um conteúdo que te ajuda a ter mais sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Se você já está cadastrado na minha lista VIP e ainda assim quer ter acesso a esse PDF, basta clicar no botão que está embaixo desse vídeo, deixa novamente seu e-mail para eu saber que é um assunto do seu interesse e você também vai ter acesso imediato ao PDF com todo o conteúdo a respeito desse assunto. Pois bem, são 3 propriedades então que eu vou conversar com você hoje que te ajudam a saber qual que é a temperatura máxima de trabalho de um determinado material polimérico. A primeira dessas propriedades é uma das talvez menos conhecidas e menos comentadas que eu percebo conforme eu converso com os meus clientes. É um teste que foi desenvolvido pela UL, o Underwriters Laboratory, que é tipo um Inmetro que fica nos Estados Unidos, um laboratório de certificação de produtos. Né? No mundo do plástico ele é muito conhecido pelos testes de flamabilidade, mas ele faz inúmeros outros tipos de testes em inúmeros tipos de produtos diferentes. E esse laboratório desenvolveu um teste que se chama RTI, ou Relative Temperature Index, o índice de temperatura relativo. E esse índice ele mostra exatamente qual é a temperatura máxima de trabalho do material no longo prazo. No documento que você vai baixar, tem uma descrição breve de como esse teste é realizado, mas basicamente é um envelhecimento de corpos de prova, onde você, de tempos em tempos, faz análises térmicas e mecânicas e elétricas nesses corpos de prova e mede qual é o ponto, qual que é a temperatura na qual ele perde, depois de 10.000 horas, ele perde 50% das suas propriedades mecânicas e elétricas. Aliás, essa propriedade, o RTI, ele é informado em 3 valores diferentes. O RTI mecânico sem impacto, o RTI mecânico com impacto e o RTI elétrico, para aplicações elétricas. Dependendo da sua aplicação, você deve usar uma dessas propriedades diferentes. Se a sua aplicação, por exemplo, envolve esforços mecânicos sem impacto, você vai usar o RTI mecânico sem impacto e por aí vai. Então, basicamente, essa temperatura é a temperatura que você deve considerar como a temperatura de longo prazo, a temperatura na qual o material pode trabalhar, sob a qual o material pode trabalhar no longo prazo sem perder propriedades, sem sofrer qualquer tipo de degradação e perda de propriedades devido à exposição à temperatura. Esse tipo de propriedade, normalmente, para os materiais que são destinados a aplicações de alta temperatura, como poliésteres, como as PPAs, por exemplo, nylons, esse tipo de propriedade, ele normalmente vem informado na ficha técnica do material. Então, você adquirindo a ficha técnica de material no site do fabricante dessa resina, você vai encontrar lá, normalmente, debaixo do guarda-chuva de propriedades térmicas, você vai encontrar o RTI, e você vai encontrar as 3 categorias de RTI que estão disponíveis lá, tá certo? Caso você não tenha acesso na ficha técnica do material,
uma boa fonte para conseguir os dados de RTI de um determinado material é o próprio site da UL. Você entra no site da UL, www.ul.com, e lá dentro você vai buscando a respeito dos testes em materiais plásticos e você vai chegar então ao que se chama de Yellow Card do material, que é um cartãozinho. Eles chamam de Yellow Card porque ele é um cartãozinho amarelo, embora hoje ele seja virtual, né? E lá ele está todas as propriedades de caracterização do material que a UL é responsável por realizar. E lá está listado, sempre está listado os valores de RTI para os materiais, tá certo? Então, as duas fontes principais de informação a respeito da RTI são as fichas técnicas dos materiais e os bancos de dados da própria UL, que é o laboratório que realiza, principalmente o laboratório que realiza esse tipo de ensaio em materiais poliméricos, certo? Então, a RTI é a primeira propriedade e ela sim determina qual que é a temperatura máxima de trabalho de longo prazo que o material pode ser submetido sem perder propriedades. A segunda propriedade que você pode olhar para analisar, determinar qual que é a temperatura máxima de trabalho do seu material é a HDT, ou temperatura de deflexão térmica. HDT é a sigla para Heat Deflection Temperature. Essa propriedade ela é medida como eu estou mostrando aqui nesse diagrama para você. É um corpo de prova padronizado, ele é apoiado sobre dois suportes e na parte central desse corpo de prova é aplicada uma carga estática. Ele pode vir em dois valores, essa carga. Essa propriedade ela é demonstrada com base em dois valores de carga que é aplicada no corpo de prova. E basicamente a HDT informa a temperatura na qual esse corpo de prova sofre uma deflexão previamente estabelecida, tipicamente 5% de deflexão de estiramento das fibras externas, das fibras da parte de baixo desse corpo de prova. Basicamente é uma temperatura que você vai olhar e essa temperatura indica o quanto que esse material tem capacidade de suportar cargas, o quanto esse material tem a capacidade de suportar esforços mecânicos ainda quando exposto a altas temperaturas. Tipicamente, quanto mais alto o ponto de fusão de material, o ponto de amolecimento de material, mais alta vai ser a HDT desse material, então maior vai ser a capacidade de suportar carga a altas temperaturas desse material. Normalmente se usa esse tipo de informação quando a sua aplicação ela é uma aplicação estrutural, ela vai estar submetida a cargas estáticas, a esforços mecânicos estáticos e vai estar exposta a altas temperaturas também, para você ter uma ideia do quanto que esse material ele vai defletir, se você precisa ter algum tipo de reforço, algum tipo, enfim, de alteração de design para que ele suporte as cargas que vão estar envolvidas na aplicação e na temperatura de trabalho. Tá? Então, HDT é a segunda propriedade que você pode avaliar. Você encontra esses valores, tipicamente toda a ficha técnica de material você encontra HDT, ela está normalmente também sob o guarda-chuva das propriedades térmicas, você encontra tranquilamente as propriedades de HDT nas fichas técnicas de material. Outras fontes de informação são os manuais de design e manuais de propriedades que estão disponíveis também no site dos fabricantes de resinas. Essa é uma propriedade bastante comum e você sempre encontra em fichas técnicas ou em manuais de propriedades das resinas no site dos fabricantes. A terceira propriedade que você pode avaliar é a temperatura de amolecimento Vicat. Essa temperatura ela é medida no esquema que eu estou mostrando agora na tela para você. Basicamente é um corpo de prova também padronizado, com uma espessura padronizada. Nesse corpo de prova então é posicionada uma agulha de dimensões padronizadas e nessa agulha, essa agulha ela está também sob a ação de uma carga pré-determinada. Todo esse conjunto ele é colocado num forno de aquecimento ou num banho de aquecimento. E à medida que a temperatura vai se elevando, essa agulha vai tendo a tendência de penetrar na superfície do material, conforme esse material amolece sob o efeito da temperatura. De uma certa forma, esse teste está meio que relacionado com a HDT também. Quanto maior o ponto de fusão do material, maior a capacidade de suportar ou de resistir à penetração da agulha o material vai ter. Agora, normalmente, a gente olha para a HDT como
um indicativo do quanto que o material pode suportar cargas estáticas sob alta temperatura. E para a temperatura Vicat, a gente tem uma ideia do quanto que esse material ele tem a tendência de manter a sua geometria, manter a sua forma e principalmente do quanto que ele está sujeito a alterações de superfície a altas temperaturas. Então é uma outra forma de se avaliar qual que é a temperatura máxima de trabalho para um determinado material. Esse tipo de propriedade, para alguns materiais, você encontra nas fichas técnicas, mas tipicamente você vai precisar entrar no banco de dados mais especializado para encontrar. Normalmente você encontra em buscadores de propriedade de material online, um dos grandes bancos de dados que existem no mercado, você acaba tendo que adquirir esse banco de dados, é um que chama Campus, que é um que agrega e congrega várias propriedades de vários materiais, de vários fabricantes. Tá? Existe um outro site também que acumula e que coleciona fichas técnicas de vários materiais, não só polímeros, mas de vários materiais, que se chama MatWeb, e lá você encontra fichas técnicas também. Tá? E normalmente no próprio site dos fabricantes de matéria-prima você encontra algumas propriedades a mais do que estão listadas nas fichas técnicas. Nesses locais você tipicamente vai encontrar a temperatura de amolecimento Vicat de alguns materiais. Aqueles materiais que já são normalmente destinados a aplicações de alta temperatura costumam trazer essa propriedade na própria ficha técnica. Caso contrário, você tem essas outras alternativas. Bom, esse era o conteúdo. Lembra que no PDF tem bastante coisa, bastante detalhe sobre cada um desses testes. E eu espero que tenha ajudado você no seu dia a dia, que tenha ajudado você a encontrar aí alguma luz sobre os seus projetos de altas temperaturas. Me manda uma mensagem, me diz como isso impactou o seu dia a dia, como isso ajudou você a resolver algum problema. Estou muito curioso para saber a sua história. Lembra de me falar também sobre outros conteúdos, outros assuntos que são do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos que te ajudem a ter mais sucesso no seu dia a dia. Curte a minha página no Facebook, meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!